Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, agora o louvor para todos sempre, amém? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus para buscar o Espírito Santo de Deus. Domingo dos Filhos de Deus na casa de Deus é a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida, amém? Esse é o segredo, é buscar o reino. Às vezes a gente não entende que o Satanás ele demorou anos e anos e anos para semear algo nas nossas vidas. Algo que a pessoa acha que aprendeu, que nasceu daquela maneira. Não, foi algo que foi adquirido porque aquela semeadura aconteceu, irmãos. Aquela lavagem cerebral. E da mesma maneira o povo de Deus só é destruído por falta de conhecimento. Então a gente vai aprendendo a palavra de fé de Deus, de fé em fé, de glória em glória, e Deus vai mudando nossa vida. Vamos sendo recriados em Cristo Jesus com a mente dele, para fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Estamos também na campanha dos mandamentos. O Senhor Jesus ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e pratica, é este que ama. Esse que me ama será amado do Pai, o Filho amará e se manifestará a ele. É a bênção de Deus, mano. É a bênção mesmo da cura, da libertação. Aquilo que nós precisamos, nós vamos tomar posse na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Aí nós vamos aprender os mandamentos. Nós estamos já no 10º mandamento: nunca cobiçar nada de ninguém, irmão. O que é do outro é do outro, irmão. Deus tem muito mais para nós, amém, irmão? Muito mais. Mas o inimigo ele coloca mesmo aquela sedução das coisas assim. Às vezes a pessoa nem sabe como aquela pessoa conseguiu aquilo e acha que só porque o outro tem, eu vou ter também. Não, isso já é uma cobiça. Tira isso do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Busca a Deus, que ele tem muito mais para nós. Quando nós olhamos para alguém, ou confiamos em nós mesmos, confiamos em uma instituição, ou onde a gente trabalha, até na igreja, a gente acaba se corrompendo e se frustrando. Mas quem olha para Jesus nunca se frustra. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, foi ele que venceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, e agora ele vai voltar para nos levar para ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amigos do Facebook, compartilhe esse culto, esse link que você recebeu. Compartilhar, amar, compartilhar é evangelizar, é cumprir o seu ID. Coloca lá no seu status do WhatsApp, lá, só o link. Aí a pessoa curiosa dá uma clicada lá, já vai entrar no culto aqui. Quem sabe a pessoa não gosta, vai sendo plantada a semente, em nome do Senhor Jesus, que vai mudar aquela vida, vai transformar aquela história. Basta uma só palavra para o céu ser salvo. Coloca lá nos grupos da família, compartilhe lá nas suas redes sociais, lá nos grupos de Facebook que você participa, até o grupo da tia lá que faz um monte de cozinha, tá lá, só tem lá um monte de receita. Joga a live lá também. Quem sabe a tia lá no domingo à noite lá no clique e já aprenda alguma coisa, que esse é o propósito, o ensinamento da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, é verdade, Pai, sem Ti nada podemos fazer, mas quantos, Pai, tentam fazer tantas coisas sem consultar a Ti, sem esperar confirmação total em Ti, e depois se frustra, depois se arrepende, Pai. Oh Senhor Jesus, sendo que poderia ter esperado um pouco mais em Ti, Pai. Oh, que seja feita a Tua vontade, exatamente. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo que não é bom, perfeito e agradável não vem da parte de Deus. Não vem. Mas Deus ele é tão maravilhoso que está sempre mesmo nos abençoando ou ensinando a toda a humanidade. Independente daquela pessoa estar buscando a Ele ou não, Deus ele está ensinando. E a pessoa pode aprender com os próprios erros. Mas da mesma maneira que Deus está ensinando, a palavra dele está disponível para a pessoa aprender. O ensinamento da palavra para fazer a pessoa ser recriada em Cristo e ser uma nova criatura. As velhas coisas se passarem, tudo se fazer novo. O inimigo continua semeando, enganando. Está aí com uma lavagem cerebral que vem passando de geração em geração, de pessoas que não têm apego, que não têm respeito pela Tua palavra, que preferem mesmo ali viver na vida como se fosse uma ficção, e trazendo maldição para os casamentos, trazendo maldição para a criação e educação dos filhos. E está vindo uma geração aí que, se nós não fizermos alguma coisa, começando por nós
nós mesmos, por nossas casas. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Pessoas que não têm um mínimo respeito de apego, que não querem saber de nada, não querem nem trabalhar. Muitas pessoas às vezes não tinham respeito e apego pela tua palavra, mas pelo menos gostariam de trabalhar, de estar ali mesmo verdadeiramente constituindo família, de crescer em alguma coisa. Mas tem muitos desistindo até disso, não querem saber de nada, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer que todos se salvem e conheçam a verdade. O propósito da pregação do Evangelho é a salvação da humanidade. A humanidade como um todo, meu irmão. A humanidade como um todo, meu irmão. Vai crendo, vai buscando, vai chamando a existência as coisas que não são como já se fosse. Isso, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade, para que nós possamos dar o que nós temos, a salvação em Cristo Jesus. Pois quem crê no Senhor Jesus será salvo. Primeiro tu e depois toda a sua casa. É toda a tua casa, meu irmão. É toda a tua casa, meu irmão. Pode dar glória a Deus. Levanta a sua mão dizendo aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O dol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 
Aleluia, aleluia. Ele me anda na maná. Buscando o Espírito Santo de Deus. São seus filhos, suas filhas na tua casa, Pai. Te buscando, meu. Te buscando acima de tudo que há, Pai. Acima de tudo. Acima do medo, acima da dor. Acima de tudo que possa se ver aqui na terra, Pai. Acima, meu Pai, da aflição. Acima, meu Pai, daquilo que verdadeiramente está doendo. Nós não somos o que sofremos e nem o que vemos. Nós somos o que nós cremos. Busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Quantas vezes, meu Senhor, quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado, eu te adorei. Nem adorou, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades, me afastei numa correria destas, pode até acontecer, da família que a gente ama, da família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os teus planos, foi buscando os teus planos, e me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar, Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. Primeiro amor para sempre, priorizar teu coração, o teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levanta suas mãos e pede de todo o coração: vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo o que há. Deus acima de tudo o que há. Isso, pede o teu reino, pede a justiça. Vem, Jesus, assumir o primeiro lugar nessa vida. Abre o teu coração que Ele entre e faz morada. Você ser com Ele contigo todos os dias da sua vida. Louve assim: eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu, na fragrância do louvor, Quero revelar em
minhas palavras. Teu sabor, teu sabor. Construir na minha casa, construir na minha casa. Uma casa para nós dois. Coisas que eu necessito. Fica, deixa para depois. Louve, deixa para depois. Eu só quero te adorar. Levanta as suas mãos. Eu só quero te adorar. Por enquanto. Não vou mais te entregar o tempo que sobra. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. O primeiro amor para sempre, priorizar o teu coração, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso, não tem como ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo o que há. Essa tem que ser a sua prioridade. Não adianta louvar acima de tudo o que há. Não adianta clamar. Não adianta tentar adorar. Tem que ser espírito em verdade. Acima de tudo que há. Aleluia, 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 aleluia. O de la malabachari o de la malabachuri de milianda. Vai entrando na liberdade dos filhos de Deus. Vai buscando o reino de Deus, a sua justiça. Vai se esvaziando nessa hora até da sua petição. Deus sabe tudo que você precisa antes mesmo de você precisar. Mas eu vou buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. E Deus eu preciso na sua vida. Ele que vai acrescentar. Isso, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia somente nele. Ele vai fazer. É Ele que vai fazer. É Ele que pode todas as coisas. Oh Senhor Jesus, maravilhoso o Senhor é. Venha nos envolver com o teu renovo. Vai passando de irmão por irmão. Nós cremos que no mundo espiritual não há distância. Enquanto reunimos no teu santo nome, o Senhor se faz presente. Aquilo que nós concordarmos, ligamos aqui na terra, será ligado lá no céu. Nós ligamos as bênçãos, desligamos todas as maldições, e o Senhor alcança nossos queridos familiares, visita-os, alcança-os, livra-os do mal, Senhor. Perdoa-os, não sabe o que fazem, que eles sejam quebrantados nessa hora, e que não perca o tempo da tua visitação. Dá glória a Deus, igreja. Vai dando glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vai entrando na liberdade dos filhos de Deus. Isso. Você não tem como ser feliz se o Senhor não estiver em você. Não tem como, é impossível mesmo ser feliz se você não for cheio do Espírito Santo. A alegria da carne é uma felicidade que passa se o time perder, passa se a pessoa perder o emprego, passa mesmo se ela ficar um pouco desalentada, se alguma coisa acontecer, mas a alegria da salvação ela não passa, e Deus só responde na alegria do coração. Oh, isso, irmão. Deixa o coração cheio de alegria agora, vai se alegrando nessa hora. Oh, ele me canta, dor ele me há. Não deixa nada roubar sua alegria nem sua paz. Não deixa adoecer, ele me canta. Me canta. Para tudo aquilo que você estiver realizando, faça o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor grande. Isso, o nome do Senhor tem que ser grande na sua vida. Tem que ser grande. Você tem que fazer o nome do Senhor grande na sua vida, meu irmão. Tem que fazer o nome dele grande. Me canta. Aleluia, 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 aleluia. Sejamos envolvidos
movidos nessa hora, sejamos quebrantados, Senhor Jesus, sejamos visitados nessa hora. Ele sabe tudo que você precisa, antes mesmo de você precisar. Eu não sei, meu, mas Deus sabe, e Ele que pode tudo, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente e o meu coração, e tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para me curar, para me libertar, para me livrar de todos os males, para abrir meu coração e buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, crendo que todas as demais coisas o Senhor acrescentará na minha vida para a Tua glória. Amém, amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. Isso, na presença do Senhor, abundância de alegria. Deus responde a alegria do coração. Isso, alegria é aquela preparação do seu coração para receber a boa semente da palavra de Deus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia, única vez, a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, é verdade, nós só existimos, respiramos para o adorar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao céu, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, adorando, só pra te adorar e fazer Seu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. E por Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém?
Oh, glórias a Deus. Nós só existimos respirando para adorar. Amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os olhos do Senhor continuam os mesmos, a procurar os fiéis da terra para que estejam com eles, verdadeiros adoradores. Deus não está procurando os doutores, os mestres, está procurando os verdadeiros adoradores. Por isso temos que buscar o reino de Deus, sua justiça. É impossível ser feliz se o Senhor Jesus Cristo não estiver dentro de nós. Por isso que lá em João capítulo 3, Jesus ele diz que tem que nascer da água e do Espírito para ver a glória de Deus aqui na terra, irmãos. Tem que ter Ele como Salvador, mas tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O inimigo, ele não para de trabalhar, que ele também é espírito. Tem plantado, semeado tanta coisa aí, irmãos. Está fazendo uma lavagem cerebral para as pessoas não terem apego e respeito à palavra de Deus. E o trabalhar mesmo para remover essa raiz satânica é grande. Por isso nós estamos nessa campanha dos mandamentos. O Senhor Jesus Cristo fala que aquele que tem os meus mandamentos e os pratica é este que me ama. E o que ama será amado do Pai. O Filho amará e se manifestará a Ele. Isso aí está em João capítulo 14, versículo 21, irmãos. Então, amor e amar é ter os mandamentos e praticar. Fora disso, não tem amor. É paixonite aí fora, é confusão em outro lugar. Mas aquele que tem o mandamento e pratica é esse que ama. Jesus Cristo ele resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas nós estamos estudando os 10 mandamentos. Hoje nós estamos no 10º. Pega a sua Bíblia, abre lá no Êxodo capítulo 20. Pastor, onde fica o Êxodo? O Êxodo fica, é o segundo livro do Antigo Testamento. Quem tem uma Bíblia aí, abre lá no Êxodo. Nosso versículo de hoje é o 17. Mas os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que você tem amado? Buscado o reino de Deus e sua justiça? Acima de tudo o que há, esse louvor que nós colocamos. Não ter alto Deus diante de ti. Não idolatrar, não adorar nada feito de pau, de pedra, de carne, irmãos. Nada. Somente o seu Deus adorará e somente ele prestará culto, é o segundo mandamento. Não falarás o nome do Senhor em vão. O nome de Jesus é o nome acima de todo nome, irmãos. Não é para ser falado em vão. Você tem que se preparar, nascer da água e do Espírito. Aí em nome dele você manda o mal embora. Sujeitai, pois, a Deus. Resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. E sinais seguirão os que crerem. Quem é o que crê? Né? Verdadeiramente em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Está juntinho. Então você vai receber o Espírito Santo. Aí a partir de então você vai buscar também esse outro dom, que é a de operação de maravilhas, que faz com que a pessoa consiga expulsar um demônio. Tem um monte, desde as épocas de Cristo tinha pessoas querendo fazer exorcismo para aparecer. Porque uma pessoa que expulsar um demônio vai aparecer, que curar um enfermo vai aparecer, né? Mas não é isso não, irmãos. É para a glória de Deus. Não é para a pessoa aparecer, é para Deus aparecer. Que nós diminuamos para que ele possa crescer. Amém, pois? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então não podemos falar o nome do Senhor em vão. Esse nome tem que ser nos delegado por ele. Depois de nós sermos batizados por ele com o Espírito Santo. Então tem que buscar o reino de Deus, sua justiça. Buscar o Espírito Santo. É o que nós estamos falando. Se alguém verdadeiramente não está batizado com o Espírito Santo, tira. Se fosse você, se você usa a rede social, se não for para buscar o Espírito Santo, para buscar ensinamento da palavra de Deus, é melhor você tirar. Porque senão você vai perder tanto tempo, vai perdendo tempo, daqui a pouco você passou o tempo e você não alcançou e não vai alcançar, irmão. Não vai. O Satanás está fazendo aí, uma lavagem cerebral há décadas, há centenas, há tempos mesmo na humanidade. Ninguém nasceu em religião nenhuma, ninguém nasceu viciado, ninguém nasceu bandido, irmão. São comportamentos adquiridos, às vezes vem passando de pai para filho, irmão. E a pessoa acha que nasceu daquele jeito e não nasceu, irmão. O problema aqui, como foi semeado mesmo, aquela coisa maligna, foi plantada aquela coisa ruim, aquela raiz má ali naquela família, a pessoa pensa que é normal aquilo. Normal, não, minha família é assim mesmo. Não é. Tem que quebrar essa maldição. Tem que quebrar.
Tirar essa lavagem cerebral com o ensinamento da palavra de Deus. Mas não é de uma hora para outra também não. Aí a pessoa vai permanecendo, obedecendo a palavra, vai buscando de fé em fé, de glória em glória, e a pessoa vai sendo transformada. Primeiro um, depois a casa toda, amém? O avivamento começa com um, irmãos. Aí o quarto mandamento também referente ao Senhor, que é guardar o sábado do Senhor, que é o sétimo dia, que é todo dia. O Senhor está no descanso dele. Então não é só o sábado, das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. É todo dia você guardar para o Senhor. Ô pastor, então não trabalho? Não é para não trabalhar. Quem trabalha honra o Senhor. Até com o seu trabalho você vai estar guardando o sábado. Mas separar um tempo para buscar a Deus, irmão. Tem gente que fica preocupado de vir em igreja evangélica, parece que os pastores vão colocar a pessoa na parede, tem que trazer o dízimo. Não, mano. A palavra não fala do dízimo, fala dos dízimos. O dízimo por quê? Porque tem coisa mais preciosa que dinheiro, irmão. O seu tempo. Tira no mínimo 10% do seu tempo acordado para buscar a Deus. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Ainda está para se ver o que Deus, o Todo-Poderoso, vai fazer na vida daquele crente que busca Ele de verdade. O problema é que a pessoa se sobrar um tempo, eu vou lá dar uma rezada, que é a mesma oração de ontem, a mesma oração da meio de ontem. Não, irmãos. Deus, Ele não gosta de vãs repetições, irmão. Não gosta, guarda todo dia para o Senhor, irmãos. Nós estamos no descanso dele. Aí veio o primeiro mandamento com promessa, que é honrar teu pai e tua mãe, que serão aumentados os dias na terra do Senhor, do seu Deus te dá. Não matar, nem com palavras. Nós vamos ver um pouquinho mais hoje, né? Porque o Senhor resume os mandamentos lá no Mateus capítulo 5. Você não adulterar, que é não tirar a essência de algo. Adulterar não é só ter um caso extraconjugal, irmão. Adulterar é você tirar a mesma pureza de algo. A gasolina adulterada, ela está com algo que não deveria estar lá. Mas ali no namoro, no noivado, quando há ali a conjunção carnal, irmãos, está tirando a essência, está tirando a pureza daquilo, e também é uma espécie de adultério. Está adulterando ali a natureza. Nossos corpos são templo do Espírito Santo, irmãos. Aquele que se pôs une a Deus é um único Espírito. Quando o templo do Espírito Santo se casa, os dois se tornam uma só carne. Tem o selamento do Espírito Santo, a blindagem mesmo de Jesus Cristo, e verdadeiramente aquele casal impenetrável. 1 por 1000 para correr, 2 por 10.000 para correr, irmão. Aquela casa é abençoada, o inimigo vai passar bem longe da sua casa. Amém, bolis? Tira todo adultério, coloca a tua casa em ordem, em nome do Senhor Jesus. Aí depois veio não mentir. Nunca mentir para ninguém, mano. Nunca. Você vai ter pedir um aconselhamento para um pastor. Nunca minta. Fala tudo. E para médico? Nunca minta para um médico também. Nunca minta para ninguém. Você mentir para um médico, amigo, ele vai te dar um tratamento todo errado e você vai continuar, talvez você fique pior do que estava. Está nos mandamentos. Não mentir. E também não furtar. Não roube nada de que é de ninguém. Amém, irmãos? Que é da pessoa. Agora nós vamos para o nosso versículo de hoje, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Amém? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo, a serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Nunca cobice nada de ninguém. Amém? Fala por mundo lá, nunca cobice nada que é de ninguém. Nunca. Nada. A maioria dos males da terra começa na cobiça. A pessoa começa desejando e depois ela faz algo para conseguir conquistar aquilo. O bandido é assim. Ele deseja ter algo, ele não quer trabalhar para comprar aquilo, ele vai lá e toma. O adúltero é a mesma coisa. Ele começa olhando para a mulher do próximo, ele tem a dele. Aí começa olhando, começa assim, mas Jesus Cristo ele deixa bem claro que quem faz essas coisas já pecou no coração. Só traz frustração, só traz miséria para a vida, irmão, quando nós não cumprimos algum dos mandamentos. Da mesma maneira, irmão, que o fruto do Espírito Santo tem 9 virtudes, se estiver faltando um, o fruto está estragado.
Alguém que não cumpre um dos mandamentos, está na obra da carne, também está estragando o fruto do Espírito Santo, e é impossível agradar a Deus, irmão. Se a pessoa está fazendo algo que não agrada a Deus, ela está na água, ela está sóbria. Deus não ouve a pecador, irmão. Há uma divisão entre o pecador e Deus, irmão. Olha o que diz aqui, ó. Vai lá em Isaías capítulo 59. Separado completamente. Isaías 59, onde fica isso? O meio da Bíblia se encontra os Salmos. Passando os Salmos vem Provérbios, depois vem Eclesiastes, e depois vem Cantares, depois vem Isaías, o primeiro dos grandes profetas, o príncipe dos profetas, que ele foi sobrinho de rei, foi primo de rei. O profeta messiânico foi o profeta que mais trouxe revelações que se cumpriram plenamente em Cristo, mesmo ele tendo vivido 700 anos antes. Ele que falou que Jesus ia nascer de uma virgem em Belém, ó, o local de quem ele ia nascer, onde ele iria nascer, né? Como seria a morte dele. Isaías, ele recebeu essa revelação 700 anos antes de Jesus, amém? Mas olha o que diz o capítulo 59 aqui: eis que a mão do Senhor não está encobrida para que possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para poder ouvir. Então, em outras palavras, Jesus, ele não é surdo, irmãos. Então por que ele não me ouve? Por que ele não me responde? Lá em João 9, o versículo 31, Jesus ele diz: Deus não ouve a pecadores. A mão dele está pronta para te abençoar, irmãos. Não está mirrada para que não possa salvar. A salvação é completa. A palavra salvação dos originais da Bíblia não significa só salvar, significa abençoar, curar, prosperar, libertar, livrar e perdoar, irmãos. Tudo que um ser humano precisa está na salvação. Mas a pessoa às vezes só procura cada remédio para cada probleminha ali, sem buscar a salvação. Eu estou doente, eu vou buscar a cura. Eu estou duro, eu vou buscar lá uma prosperidade. Eu estou sozinho, eu vou ver se eu consigo alguém, eu vou orar para conseguir alguém. E assim a pessoa só vai buscando paliativo, irmão. E sendo que dor de barriga não dá uma vez só, daqui a pouco vem de novo, ela vai ter que buscar de novo. Busca a salvação, o reino de Deus, sua justiça. Que todas as demais coisas Deus ele vai acrescentar na sua vida, irmão. Sem dor, irmão. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, irmão. Olha porque Deus não ouve o pecador, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Iniquidade diz respeito, desapega a palavra, aos mandamentos de Deus. Pois nós estamos estudando os mandamentos. Aquele que tem o mandamento e pratica. Tem gente que não tem o mandamento, e tem gente que tem o mandamento e não pratica, não ama, não sabe o que é amor, não sabe o que é amar. É impossível ser feliz, irmão. É impossível que haja uma alegria real. Ela pode ter momentos de felicidade ali, porque o time ganhou, porque fez uma festa, porque fez isso, aquilo, conseguiu uma promoção, pagou uma conta, comprou um carro, fez alguma coisa nessa terra, irmão. Mas daqui a pouco volta tudo de novo, irmão. Vai estar tudo lá no lugar de novo, é igual o drogado. O drogado fala: eu me drogo porque naquele momento que eu estou me drogando, eu saio da terra, eu espareço a minha mente. Mas na hora que passa o efeito, está tudo lá e está pior. Por que pode estar pior? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa que nem sabia, irmão. Atravessa uma rua atropelado. Tem gente que usa droga. A droga, eu estou falando lícita e ilícita, né? Tabaco, bebida alcoólica. A Bíblia não tem tolerância nem para pecado e nem para que essas coisas são viciantes. Não brinca com essas coisas não. Sim, o pastor, mas Jesus não transformou a água em vinho? Mas era o moço, vinho novo, irmão, que estava ali, né, um puro, irmão. Você acha que no fim de uma festa, que o pessoal já estava meio embriagado, Jesus ia transformar a água num vinho alcoólico? Para deixar a pessoa mais embriagada? Coisa que destrói vida, que destrói famílias, que traz só de tragédia, que tira a saúde? Não, na verdade é aquele vinho novo, irmão, que ainda estava com a frutose, né? A frutose da açúcar, que na verdade a frutose é até boa para tirar a embriaguez. E era muito caro naquela época. O vinho novo era muito caro. Por quê? Quando uma vinicultura faz vinho,
Ele não faz 1 litro de vinho, faz centenas de vinho. Aí aquele primeiro vinho que é vendido caríssimo, que aquele vinho é como se fosse o suco de uva integral que existe hoje em dia, que ainda é um pouco mais caro que os outros sucos, mas é comprável. Mas naquela época era muito mais caro. Mas conforme ia passando o tempo, aquele suco ia estragando. Se você não sabe, o açúcar fermentava e vira álcool. Hoje em dia, a maioria dos vinhos que é feito aí não espera essa fermentação natural. É adicionado álcool de arroz, álcool de cana de açúcar. Misericórdia. Álcool é para limpeza, para hoje é combustível de carro, a pessoa quer jogar dentro do corpo, que é tempo Espírito Santo. Para trazer tragédia, para tirar ali a lucidez. Provérbios capítulo 20 fala que a bebida fermentada era escarnecedora, te tira da presença de Deus. E a bebida forte é alvoroçadora, é só confusão. Todo aquele que beber jamais será sábio, irmão. Jamais será feliz, irmão. São momentos de alegria, de euforia que passam, irmão. E quanto mais forte a droga, menor é o tempo de efeito. A pessoa vai lá, daqui a pouco passa o efeito lá, o álcool, a maconha, a cocaína, o crack. O crack é assim, ó, né? A pessoa fuma, daqui 5 minutos passa o efeito. E aí ele vai atrás. Por isso que o pessoal não consegue nem viver em sociedade. Não consegue viver, não tem regra. Sai de casa. Porque quando a pessoa está viciada no crack, ele precisa de muitas vezes ali usar aquela droga. Não dá tempo nem de voltar em casa. Então já fica por ali mesmo. Misericórdia. Misericórdia. Mas isso é uma semeadura do Satanás, irmão, que foi semeando, irmão, até nas ficções. Toda a maldade. Para a pessoa ser iníqua, não ter apego e respeito para a palavra de Deus. Quando foi criado cinema e televisão, começaram as desgraças. Presta atenção. Nós somos o nosso maior inimigo. A gente não pega com a palavra de Deus. Não tem um tempo, mas consegue assistir lá um jogo, consegue assistir um filme, uma série, novela. Mesmo se for novela cristã, cuidado, irmão. Tem muita dramatização ali, irmão. Você quer assistir uma novela que fala que é bíblica? Com a Bíblia na mão. O que não está na Bíblia, chuta que é laço. Chuta que é laço. Porque dentro daquela dramatização está fazendo igual desde o princípio. São os principados e potestades, que são piores que legiões de demônios. O máximo que um demônio pode agir numa vida é onde entra um demônio, entra uma legião, irmão. Onde passa um boi, passa uma boiada. Não brinca não, hein? Não dê lugar para o diabo. Sabe aquele... Você já viu um trilho de formiga lá na sua casa? Já viu? Um trilhinho de formiga, às vezes ela entra num furinho bem pequeno, né? Vai entrando. Várias formigas vai entrando e saindo ali. Se você tirar abrir um buraco ali, vai ter uma formiga só? Vai ter um monte, né? Mesma coisa, você deu lugar para o diabo, vai entrar vários demônios. O máximo que os demônios conseguem agir numa vida são legiões, mano. E olha que legiões são dezenas, centenas e até milhares de demônios numa vida só. Mas isso é ali naquela vida, que ali faz a pessoa pecar. O salário do pecado é a morte. E dependendo do pecado que a pessoa causar, vai trazer uma destruição para uma família. Aí vai ficar um monte de gente com ódio daquela pessoa, não vai perdoar. Olha o diabo imperando aí. Um pecado, por exemplo, um adultério, destrói um casamento. Aí os filhos ficam com raiva, os filhos da outra parte ficam com raiva. Às vezes são 4 famílias, todas as famílias mesmo com raiva do adúltero, não vão perdoar. E não é só o adúltero que vai para o inferno. Aquele que não perdoar também não será perdoado, irmãos. Não será perdoado. Olha o diabo imperando aí. Olha o diabo imperando. Começa. E ele vai trazendo todos a espécie de desgraça, de miséria, para a pessoa ser esse ímpio, esse iníquo, não tem apego a respeito à palavra de Deus, não tem. E a pessoa vai se apegando àquilo. E aí como que ele faz? Ele usou os principados e potestades. Quem são esses? São pessoas que não é legião que encostou, irmão. São pessoas poderosíssimas da terra, que já estão aqui entre nós há milhares de anos, que não tem encosto.
que nem algum coitado que fuma, que bebe. A pessoa é satanista mesmo. Por isso que é poderoso. Por isso que não deseja nada aqui de ninguém. Você não sabe como aquela pessoa conseguiu. A maioria conseguiu dessa maneira. Com roubo, com furto, escravizando. Lá no passado, os antepassados dessa pessoa escravizaram, irmãos. Não tem pior desgraça que uma pessoa escravizar um outro ser humano, irmão. Pessoa trabalhar e não receber um salário, irmão. Vai dar conta a Deus, irmão. Mas não está nem aí, irmão. E essa fortuna, essa herança vai passando de pai para filho, tanto a fortuna física, de ouro, de prata, de tudo, de bens, de terras, como também a cultura mesmo de oprimir, irmão, de fazer o mal, irmão, de trazer a maldade. E aí esses principados e potestades, que é o pior, são poderosos, irmão. São manipuladores, irmão. Eles querem tirar informação, principalmente da palavra de Deus. O povo de Deus só pode ser destruído de uma única maneira. Oséias 4:4. De qual maneira? A falta de conhecimento. O que o diabo quer é tirar que a pessoa não queira saber da palavra de Deus. Não queira. Ele já ganhou. Ele está lá plantando uma coisa maldita há séculos, há milênios, lavagem cerebral. E a pessoa não quer saber da palavra, ele já venceu, irmão. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Aí um ou outro que quer saber de alguma coisa, ainda deixa as outras coisas do maldito ali, ainda invadir aquela mente. Cuidado. Aí esses principados de potestade começam a trazer tudo quanto é tipo de ensinamento que não está na palavra de Deus, e a pessoa pega como se fosse de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todo religioso, ele está numa igreja, então ele já vai para o céu. Aí a pessoa morre. Quantas vezes você vai num sepultamento, você chega lá, fulano aqui descansou, né? Foi para o céu. Será? Se serviu o Senhor Jesus Cristo em espírito, em verdade, até o último dia da vida dele, até o último suspiro, realmente descansou. Mas se não, aí que vai começar o martírio eterno. Está separado de Deus. O pecado não é o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte não é só o fim do estado físico. Um dia o nosso coraçãozinho vai parar de bater, mas parou. Todos nós. Não vai ter um que vai ficar aí, coração batendo. Mas a morte se dá no exato momento do pecado. De novo, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Uma pessoa que pecou está separado de Deus. Então, espiritualmente já está morta. Ela não quis saber do mandamento de Deus, ela já está morta. Se ela permanecer e morrer mesmo daquela maneira, ela vai permanecer morta por resto da eternidade, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O bicho é a pessoa. Nunca vai morrer. A alma vai se unir ao espírito, a pessoa verdadeiramente vai sentir toda a dor de uma queimadura. Já queimou sua mão? Queimou de alguma coisa aí? Já sofreu alguma queimadura? Então, meu amigo, fica com a palavra de Deus, viu? E a palavra de Deus está certa. Porque não é uma queimadurinha. É um fogo que nunca apaga por o resto da eternidade, você sentindo toda aquela dor do seu corpo sendo cozido inteiro, assado, mas você não morre. Alguém que acaba mesmo assim num incêndio, em que aquele incêndio destruiu o seu corpo, aí a pessoa vai sendo cozida viva. Não brinca com isso. Sem querer você coloca o dedo lá no ferro, se você não molhar direito o dedo, você já se queima, não é verdade? Já faz aquela bolha, arranca um pedaço da sua pele. Agora imagina um fogo que te pega inteiro, irmão. Alguém que cai num vulcão, talvez em alguns segundos já morra. Mas na hora que morrer, se estiver separado de Deus, irmão, na hora que o corpo cozinhar, o olho fechar, o coração parar de bater, o pulmão parar de respirar, a pessoa vai abrir o olho num fogo pior do que o do vulcão, do que daquele incêndio. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca. Tenha respeito, apego com o mandamento e pratique. É este que ama. A fé sem obras, ela é morta. E mais, olha aqui. E o vosso pecado encobre o rosto de vós para que não vos ouçam. Deus não ouve é pecador, irmão. Não ouve, não tem jeitinho, meu. Deus não ouve o pecador.
E a pessoa fica brincando. Aí o inimigo ele aproveita isso, com essas pessoas poderosas, formadoras de opinião, vão proliferando. No passado, tudo quanto é tipo de religião foi feita aí em nome de Deus, irmão. Até em nome de Jesus, pasmem. Pasmem, mas que não está nem para o mandamento. Está nem aí para as coisas de Deus. Nem aí. E de um século e pouco para cá, começaram mesmo a ficção, né? Tinha os livros, né? Desde que quando a imprensa foi feita, começaram os livros. A Bíblia já existia para a pessoa ler, mas as pessoas preferiam ficar lendo romance. Tudo desgraça. Né? As comédias românticas que, se você não vigiar, você vai estar torcendo para que o casal adúltero que dê certo. É ou não é? É ou não é? A pessoa está lá vendo aquele casal um pouco mais velho, na novela é assim, no seriado é assim, no cinema é assim. Começou assim, primeiro com adultério, para zombar mesmo da família. O casal está casado, mas deu uma esfriada no casamento, porque não tem Jesus, sem Jesus nada a poder fazer, não tem o cordão da terceira dobra, aquela blindagem que eu estou explicando, de andar na mesma fé, amor, espírito e palavra. Aí vai esfriando, vai mesmo. O casamento é amor é igual uma flor, mano. Eu quero ter uma flor na minha casa, se você não regar, vai murchar, meu. Vai morrer. Então o casamento está lá em Cristo, pessoa regada na água do Espírito Santo. João capítulo 4, Jesus ele se identifica como a água viva. E aí, verdadeiramente não acontece isso. Aí começa na ficção, bastante, muito. Mas na ficção. Toda ficção que você vai assistir é assim. O casal casado, o casamento é uma porcaria. Aí os casais que não são casados, vivem lá, maior alegria. É ou não é? Tudo quanto é filme, seriado, até seriado mais singelo, está dessa maneira. O casal casado só vive parecendo que está no inferno. E agora os casalzinhos, namoro e noivado, que era só para a pessoa se conhecer espiritualmente, para produzir e amadurecer o fruto, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é para o namoro, não é para o namorado ter intimidade no casamento, mas não, um pede lá, lá uma prova de amor, aí a moça dá uma prova de amor, já era. Aí vai ser trocada. Por quê? Porque o rapaz queria, a menina já cedeu. Não, irmão, vai pedir prova de amor para sua mãe. Seu corpo é templo do Espírito Santo, não te pertence. Vai dar conta a Deus tudo que nós fizemos com o nosso corpo. Aí tanto faz se é uma moça ou se já é uma pessoa mais idade que hoje não está casado. Intimidade é só dentro do casamento. E casamento tem certidão de casamento, nem união estável. Não brinca com essas coisas, coloca a casa em ordem. Mas às vezes a pessoa vive dessa maneira porque meu pai vivia assim, na televisão tudo é assim, nas novelas é tudo dessa maneira. E foi, mano. E a pessoa vai entendendo que é assim mesmo. Não é, mano. Isso aí é uma semeadura do Satanás para fazer uma lavagem cerebral, mano. Aí depois começaram muito, tudo quanto é ficção tem um homo afetivo, mano. Todo. Inventaram até o Superman Game, mano. Pra você ter uma ideia. Tem uma briga ano passado. Se você não viu, eu vi mais ou menos. Falei, não faltava mais nada, né? Mas se você for assistir, todo filme, toda lá, seriado, por mais que você não assista a novela, já tem um casal. Está empurrando goela abaixo. Está empurrando. Aí a pessoa vai entendendo, vai pensando, vai fazendo uma lavagem cerebral para a pessoa entender que aquilo é normal. Não é, meu amigo. Você diz santo porque o senhor é santo. Depois entrou a criminalidade. Estava vendo umas reportagens sobre uma série que chama A Casa de Papel, que é a casa, é como se fosse a Casa da Moeda, só que lá da Espanha, que uns bandidos entraram lá, e 90% das pessoas que assistem essa série torcem para o bandido. É isso que a ficção faz, é isso que os principados da potestade fazem, irmão. Eles fazem uma coisa tão maligna que a pessoa está torcendo para o lado errado. Está torcendo para o lado errado, mano.
O mal não vai vencer, meu irmão. Mas para vencer o mal é com o bem, com a palavra de Deus. E a droga é a mesma coisa. Estão querendo proliferar a droga, que é isso, que é droga normal, que a droga é isso, que é aquilo outro. Não deixe isso entrar na sua casa. Porque para tirar, irmão, vai ser trabalhoso. Não vai ser fácil não. Às vezes a semeadura vem de séculos. Já está uma raiz lá, ó, que passou do pai para o filho, que veio lá do avô, que veio do bisavô, veio do trisavô, do tetravô, que veio lá, ó, a família fazendo tudo aquilo. E foi ensinado aquela religião. O pai fumava, aí o filho via fumar, achava que o pai estava achando bonito e gostoso aquilo lá, o menino ia lá tentar dar uma tragada, daqui a pouco ele conseguia tragar e vira um tabagista. O pai bebe, aí a criança vai lá, experimenta a bebida, e gosta, daqui a pouco aquela bebida fica fraca, aquele cigarro fica fraco. O pai nunca usou droga ilícita, maconha, cocaína, essas coisas, mas a droga ilícita estava lá em casa, a bebida e o cigarro estava em casa, normal. Às vezes até o próprio pai que ofereceu para o filho, toma aí, hoje é crime, dá para criança, mas oferece aí, né? Mas, os adultos saem de perto, deixam um copo lá, deixa eu experimentar isso aqui. No começo a pessoa não gosta, o cigarro não gosta, porque a gente não foi feito para isso. Mas a pessoa vai insistindo, e daqui a pouco vai tomando gosto por aquilo. Aí o corpo vai criando uma tolerância, depois vai criando uma dependência, e aquela dependência, às vezes aquele tabaco e aquele álcool ficou fraco. Aí a pessoa lá com as amizades, vai para onde? Para a droga ilícita. Por quê? Porque o tabaco já não está mais fazendo a cabeça. Só o álcool não está mais fazendo a cabeça. Aí vai para a maconha. Aí o pai, não, maconheiro eu não aceito em casa. Mas mal sabe ele, que foi ele que começou tudo. Ele deixou a droga lícita entrar na casa dele. Lícita para o mundo aí, né? Lícita para o mundo. Vê nos países aí que mesmo a maconha já foi liberada, se eles não querem voltar atrás, que só trouxe desgraça, se melhorou alguma coisa. Cai nessa não. Mas a maioria dos drogados, irmão, eles não nasceram drogados. E eles aprenderam em casa. Não com a droga ilícita, mas com a droga que o pai levou para casa. Mas depois, quando a pessoa está numa droga ilícita, nem o pai aceita, irmão. Vai dar conta a Deus, irmão. Tira isso. Porque depois que cai, um abismo vai chamando o outro. É mais difícil tirar. Bem mais difícil tirar. Aí é muita oração. Aí um se converte. Vai mostrando mesmo que a nossa alegria está na presença de Deus. Que você não precisa de álcool, de droga para fazer a sua cabeça. E aí aquela pessoa ainda está daquela maneira. É luta. Quando o corpo cria uma dependência, é luta. Luta, se consagrar para mandar aquele demônio embora, irmãos. Mas tudo começa com desrespeito à palavra de Deus. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o que o principado e o potestade está fazendo lá lavagem cerebral. E para tirar essa lavagem cerebral é só com a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele estava lá no monte, no sermão do monte, ele deu um resumo dos mandamentos. Pega a sua Bíblia, abre lá, primeiro evangelho, Mateus capítulo 5. Amém? O versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, quer dizer, ficar com raiva de alguém, né? Contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de racá, qualquer tipo de xingamento, será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. O louco não é quando você
chama uma pessoa que está sem juízo, para ver se a pessoa acorda. Você está sem juízo, mas você vai te levar para o inferno. É a pessoa usar aquilo como um xingamento. Um xingamento vai ser réu do fogo do inferno. Tanto aquele que matar uma pessoa fisicamente, como alguém que verdadeiramente com as palavras matar alguém. Então Jesus já está alertando sobre os mandamentos. Seguimos aqui, em nome do Senhor Jesus. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de nenhuma maneira sairá dali enquanto não pagares o último cetil. Então, quem tem o ministério da contribuição, vai trazer seu dízimo e sua oferta na casa de Deus, mas primeiro separa 10% do seu tempo para você buscar a Deus, mas lembrar que você fez algo contra alguém, você vai lá e pede perdão. Pede em Deus. Se você fez algo contra alguém, você vai se arrepender. Mas se aquele mal que você fez foi contra alguém, você vai lá e se acerta com aquela pessoa. Mas o diabo, ele sabe que você está tentando se acertar. Então o que ele faz? Ele faz com que pessoas pequem contra você, contra a sua família, contra a sociedade, e você fica encolerizado, você fica com raiva. E essa raiva vai fazer com que você não perdoe, irmão. Quem não perdoar, não foi perdoado. Vai lá, se acerta. Abre o teu coração, libera o perdão. Porque senão a sua contribuição nem foi aceita. É um perigo, irmãos. Jesus tem mais para nós aqui, ó. Versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe, pois te é melhor que perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe, para que te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Amém, por Deus? Pô, começa no olho, irmãos. Se você vê que está desejando muito algo, irmãos, ali começa a cobiça. Cobiça é isso, você desejar o que não é seu, que é de alguém, tem dono. Ah, aquela casa amarela um dia vai ser minha. Deus tem uma casa amarela muito melhor e maior, irmãos, para você, se você buscar o reino dele e a sua justiça. Mas a pessoa cisma que aquela casa amarela vai ser dela. Nem está vendo, se está vendo, você não sabe que isso é para você. Aquele carrinho vermelho, você não sabe. Às vezes a pessoa, na hora que consegue, vê que não era nada daquele, irmãos. Para com isso. Aquilo não é seu, a mulher é de alguém, né? Alguém dividiu, algum servo do Satanás dividiu os 10 mandamentos, tirou o segundo mandamento da idolatria, e esse último que nós estamos vendo aqui, que fala sobre a cobiça de pessoa, de mulher, de bens, de boi, de cavalo, divide em 2, está amarrado. A cobiça é uma só. A pessoa que cobiçar já pecou no seu coração, que Jesus está falando aqui, já pecou, irmão. É o pecado do adultério. A pessoa só nem fez nada. Então é melhor arrancar seu olho fora. Arrancar o olho, você não precisa pegar seu olho e arrancar não. Tira o olho daquilo, irmão, e vai orar a Deus. Senhor, eu sou morto por pecado. Tentação não se enfrenta, se foge, irmão. Você sabe que se você sentar lá no computador, você vai abrir lá aquela página pornográfica, você sai correndo. Você vai ligar a televisão, você vai ver aquela novela profana, sai fora, vai ler a Bíblia, tira o olho daquilo, que é melhor você ficar sem um dos membros do que ir para o inferno. Você já está colocando a mão, irmão, tira a mão correndo, irmão, para que não ultrapasse ainda mais as etapas, não pule mais etapas. Busque em Deus a santificação. Tira a mão.
O corpo de cada pessoa é templo do Espírito Santo. Intimidade só para o casamento, irmão. Até tocar, não estou falando só da relação íntima não, da conjunção carnal, irmão. Até tocar, até pedir para ver. Ah, mas daqui a pouco a gente vai casar, já está até marcado o casamento. Espera o casamento, não pula etapa não. Não traz desgraça para o seu casamento. Espera, sabe esperar. Aquela pessoa santa sabe esperar, vai saber esperar. E aí vai ser tudo santificado. Aí fora está profanado isso, está zombaria. Tem pessoa que troca mais de parceiro sexual do que troca de roupa. E não pense que é só jovenzinho, não. É uma pessoa madura, mas já tem um monte de filho, irmão. E às vezes tem um monte de filho, cada filho com uma pessoa diferente. É aquele rodízio de padrasto e de madrasta ali. Aí a criança vai vendo aquilo e vai achando normal. Que pode trocar de parceiro sexual, que pode crescer daquela maneira. Começa por nós a transformação da sociedade. É muita oração. Por quê? Porque já tem sido uma lavagem cerebral de milênios. Que até gente dentro da igreja, que deveria ser israelita, mas não é. Não pensa dessa maneira. Fica perdido. Perdido. Olha aqui, um pouquinho mais para frente, vai em Romanos capítulo 7. Irmãos. Romanos, passa Marcos, Lucas, Atos, Romanos, capítulo 7. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. O versículo também é o 7. Amém? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Verdade. Sem a palavra de Deus, a pessoa nem sabe o que é pecado. Só que na cobiça que começa o adultério, começa o furto, começa outras desgraças que tem por aí. A pessoa começa ali a fomentar ali, não, aquilo ali pode ser meu, mano. Não, Deus tem mais para você, mano. Deus tem muito mais. Muito mais. O Saul era o rei de Israel. Quando Davi se apresentou, falou assim, pode deixar esse gigante comigo? O Saul quis dar uma ajudinha para Davi. Tirou a armadura ele tinha a armadura mais bonita de Israel. Tirou a armadura e deu para Davi. Só que o Saul era grandão e o Saul ainda tinha 15 anos. Não serviu. A armadura de Saul não ia servir para Davi. Era bonita, mas não servia, irmão. Aquela casa amarela é bonita, mas não é sua. Não serve para você não. Deus tem mais para você. Aquele carro também, irmão. Tudo, aquele emprego, aquele cargo lá naquela empresa, se for para ser seu, busca o reino, tira da sua mente, ora a Deus, você está com a cobiça, cobiçando aquilo que ainda não é seu. O que Deus preparar, vem sem dor. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dor, irmãos. Se você passar por cima de alguém, ou não tiver apego e respeito para a palavra, que é o ímpio, vai trazer dor, irmão. Vai trazer aquela angústia. Você vai conquistar algo que deveria mesmo trazer algum tipo de alegria, de satisfação para você, mas vai ser momentânea. Talvez aquele emprego, aquele cargo que você achava que era da sua vida, vai fazer você perder sua família, porque você vai ter que trabalhar em cima de trabalho, não sai de lá do serviço, o patrão vai exigir de você, você vai acabar querendo agradar o patrão e vai perder a família. O que você ganhou? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua família? Não caia nessa. Mas é a palavra de Deus que nos explica o que é errado. Por isso tem que buscar na palavra. Que o diabo está semeando aí que está tudo normal, está tudo certo. Pode fazer tudo, só não pode ir para o céu. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Ah, pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode usar droga? Pode. Pode olhar para a mulher do outro? Pode. Pode olhar para o emprego do próximo? Pode. Pode desejar o carro do próximo? Pode. Você só não vai poder ir para o céu. Não vai ter jeitinho.
Olha aqui o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Estava morto. A pessoa pensava que era normal. O Deus, ele mandou os mandamentos para o povo dele. Mas o povo dele, durante esses 2000 anos antes de Cristo, que já tinha o mandamento, não conseguiram cumprir o mandamento e desistiram de cumprir o mandamento. Se o povo dele desistiu, imagina os outros povos como que estava. Misericórdia. Mas aí Deus tinha duas opções: ou deixava o povo se destruir, o mundo se destruir, ou ele mandava a sua glória, a sua palavra se fazer carne e habitar entre nós. O que Deus fez? Enviou seu filho e deu-nos a honra da palavra dele se fazer carne, a glória dele, que pela qual ele fez tudo do nada, é o poder de Deus do impossível, pela fé, se fazer carne e habitar entre nós. Ele nos deu a honra de conhecermos a glória do unigênito Filho de Deus Pai, pela graça dele. Amém, por Deus? E é ali que nós conseguimos buscar o reino de Deus, sua justiça. Aí Jesus Cristo, ele nasceu filho de mulher, mano. Ele não veio aqui como Superman, que nasceu já com 5 anos de idade, já estava andando, falando. Não, ele nasceu de maternidade normal. A Maria teve 9 meses de gravidez, ele nasceu, ele precisou ser trocado, precisou ser limpo, precisou ser amamentado, precisou ser cuidado. E aí quando chegou na idade de 30 anos, 30, irmãos, ele começou a fazer a obra de Deus. Primeiro ele foi aonde? Buscar o primo dele, chamado João, o Batista, para se batizar, porque o batismo é de arrependimento. Jesus não tinha nada para se arrepender. A palavra diz que ele nunca caiu em tentação, mas ele fez aquilo para dar exemplos. E ali naquele exato momento ele também foi visível o batismo com o Espírito Santo de Jesus Cristo. Ele já era a plenitude do poder de Deus. Ele precisava daquele batismo do Espírito Santo? Não. Mas ele, para dar exemplo, ó, você precisa do Espírito Santo. E naquele momento, lá no Jordão, estava a Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado por imersão, tanto que ele sai da água. O Espírito Santo descendo de uma forma corpórea como pomba sobre ele, e o Pai do céu falando: eis o meu Filho amado, em quem me compraz a ele ouvir. Só ouça Jesus, irmão. Não fica nem com a minha palavra. Tudo que eu estou pregando aqui, volta a ver se está na palavra. Porque se você ficar com o homem, com a palavra de homem, ficar ali esperando alguma coisa do homem, você vai se frustrar. Você vai mesmo acabar caído. Mas se você olhar para Jesus, você não vai se perder não. Amém, irmãos? Ele vai melhorando a nossa vida de tempo em tempo. Ele vai ali nos purificando a cada dia. O Espírito Santo, as suas misericórdias se renovam a cada manhã das nossas vidas. Amém, irmãos? Porque fora da palavra, você nem sabe o que é pecado. E é isso que o diabo quer. Ele engana de várias maneiras. Ah, isso aí pode, tudo pode. Deus é amor, mas ele é justiça. Aquela pessoa que não se arrependeu, o arrependimento é imediato. A pessoa deixa o pecado e não quer mais saber daquela desgraça. Se a pessoa vive fazendo aquilo, irmão, já virou até um vício, irmão. Aquele que vive numa prática pecaminosa nem conheceu a Deus, irmão. Nem conheceu a Deus, irmão. E vai dar conta. Vamos louvar a Deus, irmão? Vamos pôr de pé. Louvar, para dar uma aquecida aí, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ele, tudo é possível àquele que crê. Amém? Do Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? Tchau, 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 tchau. Em Ti eu tudo posso. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Em Ti, olhos se abrem. Muralhas caem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Tchá, tchá. Isso, com alegria. Isso. Deus, ele responde na alegria do coração. Não pode
pode ser triste o coração que ama Cristo. Você chegou até aqui, Deus está te ensinando. Não pensa que é difícil, não. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Não vou viver pelo que vejo. Tchau. Não vou viver. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode realizar em ti. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limite. Minha força está em ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Isso. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Isso. Todas as áreas da sua vida. É nas finanças. É na vida sentimental. É na vida matrimonial. Na família. Na saúde. Eu não vou viver pelo que vejo. Nós não somos o que nós vemos. Não vou viver pelo que sinto. Eu não sou o que eu sinto. Nem que sofro. Eu sei que comigo sempre está. Deus está em todos os lugares. E tudo podes. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limites. Minha força está em ti. Minha força está em ti. Nada é impossível. Nada. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Volta para o céu. Isso. Creio em ti. 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 Jesus. Creio em ti. Somente em ti. Creio em ti. Jesus. Creio em ti. Creio em ti. Jesus. Creio em ti. Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. É impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aponta para o céu. Creio em ti. Jesus. Creio em ti. Jesus. Oh, glória a Deus. Por seu Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Para Deus não há impossíveis e tudo é possível aquele que crê. Creia, coloca a sua casa em ordem. Aquilo que você conhece o mandamento, pratique. E aquilo que você não conhece, passa a conhecer. Como o Paulo está falando aqui. Antes de conhecer a palavra de Deus de verdade, eu pensava que o pecado não era pecado não, porque alguém falou que é normal. Isso não caia mais nessa artimanha de Satanás. Continue aprendendo a palavra de Deus até o fim da sua vida, para receber a coroa da vida, tanto para você como para sua casa e para sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Volta aqui para a palavra. Outra carta de Paulo, agora aos Efésios, lá no capítulo 4, irmãos. Carta de Paulo aos Efésios. Você estava em Romanos, você passa Coríntios, Gálatas, aí já vem Efésios. Logo depois de Gálatas vem Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, ao versículo 25.
Amém? Fácil, né? Alguém não conseguiu aí? Glórias a Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muito importante. Ó, nunca mentir para ninguém, irmãos. Mas mentir não é só você roubar, né, se omitir na verdade, não deixar de falar a verdade. É você deixar de pregar o evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O evangelho é a verdade. Como você deixa de pregar para alguém, você também está mentindo. Está omitindo aquela verdade da pessoa. Se coloca em lugar do próximo. Quando você omite a verdade de alguém, se coloca no lugar dele. Você gostaria que alguém mentisse para você? Olha o amor para o próximo. Então você não minta. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, eu vou pagar o preço. Não, o que falar a verdade manifesta a justiça de Deus. Tiver que pagar algum preço, é melhor você passar a pagar o preço, ficar vermelho por um tempinho, mas daqui a pouco você se recupera, do que você passar amarelo toda a vida, até o último dia, depois queimar o resto da eternidade lá no inferno, irmãos. Não caia nessa. Olha aí, alguém te fez um mal, irmãos? Uma revolta momentânea, ela pode até acontecer, e vemos. Se você conseguir, soube de algo revoltante aí fora, a ira vem, mas dá para irar sem pecar. Olha o versículo 26, irai-vos e não pequeis. Irmãos, dá para se irar, que é uma revolta. A ira é uma revolta momentânea contra o mal, e não pecar. Como que eu faço isso? Não se põe o sol sobre a vossa, quer dizer, o mais rápido possível você libera o perdão. Você se acerta. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte, aprendemos. O diabo, aquela pessoa que pecou, vai ter o salário do pecado é a morte. Mas se alguém que soube, ou que sofreu, ou algo acontecer e a pessoa ficar com ódio, com ira, por resto da eternidade, verdadeiramente ela vai passar o tempo, depois vai sofrer na eternidade, longe de Jesus Cristo. Então a pessoa tem que se acertar o mais rápido possível. Por quê? Se a pessoa não se acertar no mesmo dia, por exemplo, um casal, nunca o casal pode dormir brigado, irado um com o outro. Muito casal não está junto hoje porque foi assim. Foram dormir irados, no outro dia nem estavam tão irados, mas não se acertaram, irmão. E a raiz que estava lá era a raiz do Satanás, irmão. A raiz do inferno estava lá, raizando. Como se fosse aquela contaminação de um tumor maligno, que vai espalhando aquela metástase lá, e daqui a pouco a pessoa vai ver, já está morrendo, está desenganado pela medicina. O ódio, ela faz isso com a pessoa. É por isso que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nunca vá dormir irado, irmão. Porque senão você orou a Deus e dormiu com o próprio Satanás. Se você se foi um só com o diabo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6. Quando você não se arrepende ou não perdoa, você se envolveu, se tornou um só com o diabo. Um só com o diabo. Por isso nós temos que aprender o mandamento para saber o que é o mandamento e cumprir. E se alguém não cumpre o mandamento, o problema é do outro. Mas foi contra mim, pastor, que a pessoa fez. Também me fazem muita coisa, irmão. Quando você perdoa, não é por conta da pessoa que te fez o mal, irmão. Quando você perdoa, é por Deus, pelo Senhor Jesus e por você mesmo. Amém? Graças a Deus. Então, não deixe o sol se pôr sobre essa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Então, dar lugar ao diabo não é só você pecar, é você não perdoar também. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, e mais trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então a pessoa fazia coisa errada para adquirir bens, agora não faz mais. Ela vive do salário e ainda vai ajudar o próximo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é boa para promover edificação, para que pela graça, que dê graça aos que a ouvem. Amém, irmãos? Exatamente. Só palavra boa. Não vai, não. Não é por força nem violência que você vai converter ninguém, não.
É pelo Santo Espírito de Deus. A gente vai dar uns alertas, mas vai principalmente falando como é bom servir ao Senhor Jesus, as curas que Ele faz no nosso meio. Pregar o Evangelho é você contar o testemunho do que Deus tem feito no nosso meio. Quem quiser um pregador, vem na igreja igual você veio, irmão. Não adianta ficar pregando para quem não quer vir na igreja. Aí, quem não vem na igreja, você dá testemunho. Lá na igreja está acontecendo isso, aquilo. Deus fez isso comigo, me libertou do álcool, da droga, do tabaco, da prostituição. Hoje a gente está lá, quando manifesta um demônio, a gente prega fogo no diabo, expulsa em nome do Senhor Jesus. A pessoa fica curada, fica liberta. Isso que você tem que contar, amém? Continuando, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Se dá para entristecer, como que entristece o pecado? Dá para você se santificar e reaquecer o Espírito Santo na sua vida, amém, por Deus? Para você continuar selado para o dia do Senhor. O diabo, ele quer roubar a sua salvação, irmão. Ele é o tentador, que vai te tentar de dia e de noite. E quanto mais você aprende, mais raiva ele tem de você. Porque é isso que ele quer deixar a pessoa desinformada, irmão. Esses principados e potestades, eles não querem que as pessoas saibam de nada, nem de matemática. Para a pessoa ver lá, está liberado o empréstimo consignado aqui, a pessoa nem pediu. Aí o cara pensa que aquele dinheiro é dele e pega. Aí na hora que ele vai pagar 3, 4, 5, 6, 7 vezes o que ele pegou. Está amarrado, meu irmão. Saiba viver com aquilo que você ganha. Você vai entrar numa bola de neve, irmão. A pessoa não entende matemática, não entende de nada. Ele quer roubar toda a informação, principalmente da palavra de Deus. E quando a pessoa não tem informação, nem secular e nem da palavra de Deus, vira massa de manobra. Né? É o caso que eu contei de manhã. Eu tinha um vizinho, mas parece que o Stalin fazia isso, né? O Stalin matou 20 milhões de compatriotas onde está tendo a guerra hoje, da Rússia com a Ucrânia. Aí o Stalin também fez isso que o meu vizinho fazia. Ele tinha uns galos de briga lá, meu vizinho, né? Ele arrancava todas as penas do galo, toda, mano. O Stalin fez a mesma coisa. Aí o pessoal olhou assim, que maldade com o galo. Espera aqui, ele começou a jogar milho e o galo começou a seguir. Aí, ó. A pessoa sofre, mas se der um milhozinho, dá uma comidinha para a pessoa continua na mão do Satanás, irmão. Sai dessa, meu irmão. O que Deus tem para nós é muito melhor, irmãos. Não entristeça o Espírito Santo. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado de entre nós. Antes seja um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoamos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então você remove as obras da carne, você produz o fruto do Espírito Santo, pelo qual você vai buscar não pecar. Esse pecar vai ser sem querer mesmo, já se arrepender. Se você está fazendo alguma coisa errada e não está doendo, você não está convertido ainda. Mas daqui a pouco você vai aprendendo e vai começar a doer. E quando alguém te fizer alguma coisa de mal, vai ser natural, vai ser já imediato você liberar o perdão para você não dormir com a ira, irmão. E aquilo ficar entranhado na sua vida, porque perdoando o que se é perdoado. O pecado do outro é problema do outro se você perdoou. Se você não perdoar, o pecado do outro é problema seu. Vai levar o outro para o inferno se não se arrepender, e você também para o inferno se você não perdoar. Versículo 5, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Está cheio de gente que fala que é filho de Deus, só que o filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Não parece com Jesus Cristo. Deus só teve um filho, Jesus Cristo de Nazaré. Será que você tem a mente de Cristo, o pensamento de Cristo? Será que quando você vai fazer alguma coisa, você para pensar, como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Como? Não, a pessoa vai lá e faz, não está nem aí. Não, tem que buscar a mente de Cristo, para você pensar, agir e falar de acordo com a palavra de Deus. Versículo 2. Andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro
suave. Amém, pois? Exatamente. Jesus Cristo já pagou o preço da nossa salvação. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de... Não tem, mano, não vai herdar, não vai ter jeitinho. O diabo está falando que não, pode fazer o que você quiser, quando eu morrer vai para o céu. Não vai, meu amigo. É engano. E a pessoa ainda tem como natural errado. Aí fora, meu, o certo está errado, e errado está certo. O que ele faz? Que ele está aí há séculos, milênios, mesmo verdadeiramente fazendo essa massa de manobra, proliferando mesmo toda essa semente da maldade, da ruindade, da avareza, da ganância, de a pessoa querer o que não precisa, de ficar brigando no meio, porque ninguém, por mais que a pessoa tenha nascido em berço de ouro, ninguém trouxe nada para essa terra, não vai levar nada e fica brigando no meio. É tudo que Satanás quer para ele destruir, irmão. A pessoa fica brigando, sai dessa, meu. Não precisamos de nada disso. E a pessoa fica aí brigando, não. Isso é uma lavagem cerebral, irmãos. E o que o Satanás fala? Hoje na mídia, nas escolas, que lavagem cerebral é feita na igreja. É ou não é? É ou não é? É o contrário, irmão. Aqui nós estamos ensinando a verdade, para tirar a lavagem cerebral. E o combate deles é inverter isso. Vai para a igreja, vai lá, lá vão fazer lavagem cerebral, você não, vão tirar a lavagem cerebral, aleluia, por Deus. É isso. Esse é o trabalho, não vai ser fácil não, viu? Porque foi muito tempo para a pessoa pensar que aquilo está certo, que aquela religião está certa, que aquilo está certo. Irmãos, ninguém nasceu em religião, foi ensinado. Cristo não é religião. Ô pastor, você não é religioso? Não, eu sou cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo parecido com Cristo. Precisamos ser esse. Esquece de religiosidade. Deixa tudo que você conhece a religião de Deus, de Jesus de lado, e começa a buscar na palavra de Deus, no lugar de ensinamento. No lugar de ensinamento, o ensinamento só vai acrescentar na sua vida, porque sem ensinamento você vai ser destruído. Destruído é tudo que Satanás quer te destruir. Um pouquinho mais para frente vai na carta aos Hebreus, capítulo 13. Onde fica esse, pastor? O último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. Antes do Apocalipse tem Judas, as 3 de João, 2 de Pedro, 1 de Tiago, e aí já vem a carta aos Hebreus. 13. Versículo 5. Carta aos Hebreus 13, já vai acabar, bebê, tá bom? Já acaba. Versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, sem cobiça, sem ganância, sem querer o que é do outro, sem querer o que você não precisa, sem querer passar por cima de ninguém mesmo para você querer conquistar algo. Não. Pede para Deus, Senhor, vou fazer um concurso, vou fazer aqui um vestibular, vou entregar um currículo nessa empresa, eu vou começar esse namoro, mas se não for para fazer a tua vontade, se eu for me desviar, eu vou sair mesmo do centro da sua vontade, que dê tudo errado. A pessoa não ora assim. Ora a Deus, Senhor, eu vou fazer esse concurso, vou fazer esse vestibular, eu vou dar esse currículo nessa empresa, vou começar a namorar, e não deixa nada de errado, viu, Senhor? Não deixa nada de errado. Quando você orou assim, você tirou Deus do negócio. Então vai. Agora quando você pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para me desviar, que dê tudo errado, que eu não passe no concurso, que eu não passe nesse vestibular, que dê tudo errado, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Amém, por isso? É exatamente, seja o seu costume sem avareza,
Os olhos do Senhor não estão a procurar os doutores da terra, não. Eu preguei quarta-feira, depois você pega a live lá. Os olhos do Senhor só estão a procurar os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores, para que estejam com Ele. E tem pessoa preocupada se vai ser um doutor, se vai se formar, se vai ter um bom emprego, ou se o filho vai ter isso. Não, seu filho tem que ser um bom adorador. Depois de ser adorador, aí ele vai ser um bom doutor. Antes disso, talvez ele seja um doutor mequetrefe, ou um bom doutor, mas que no mundo espiritual está uma vergonha, mano. Todos os males, irmão, começam na avareza, naquela cobiça que a pessoa quer ter as coisas aqui. Olha aqui, continuando. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. A pessoa não se contenta com o que tem. O contentamento, irmãos, por mais que você tenha pouco, com Deus é o bastante. É seu. Ah, mas a minha casa é alugada. Mas quem falou que para você ser um bom crente, você tem que ter uma casa própria? Mas tem gente que colocou no coração: eu vou ter minha casa própria. E passa por cima de tudo, deixa até a palavra de Deus. Perde até a salvação para conquistar alguma coisa. Perde. Misericórdia. E aí? A casa própria não vai te levar para o céu, não. Aquele carro novinho? Não vai, não. Aquele emprego que você passou, você derrubou, inventou uma história do seu chefe para você pegar o cargo dele, você não vai te levar para o céu, não. É o contrário, irmão. E algumas coisas para se acertar não vai ser fácil, não, irmão. Contente-se, o contentamento. A pessoa tem um contentamento, porque ela está na presença de Deus, a abundância de alegrias, irmão. O crente salvo de verdade, ele tem a alegria da salvação. Ele não depende de ter carro novo, ter casa nova, ter emprego. Não vai depender, irmão. Vai ser uma coisa, vai ser um natural a pessoa crescer, irmão. Por mais que o mundo esteja no maligno, vai ser natural a pessoa crescer. Sem aquela vez ela já está crescendo. Amém, meu Deus? Não é a alegria quando você está voltada para coisa desse mundo aqui? Misericórdia. Tem gente que está falando: se eu fizer aquela viagem, se eu conquistar aquele carro, aquela casa, aquele emprego, aquele cargo, vou ser a pessoa mais feliz da terra. Vou te alertar uma coisa: nem crente você é. Porque o crente se alegra antes. E a fé chama a existência aquilo que não é, como já se fosse. Então a pessoa se alegra antes de ter a bênção na mão. Isso é fé. Se você vê, você não precisa crer. Agora, quando você não está vendo, não existe aí na sua vida, e você já se alegrou, Deus já está produzindo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Isso mesmo, quando você busca o reino, Jesus, Ele não vai te deixar e nem desamparar, irmãos. A presença de Deus não está na quantidade de bens, mas está na alegria da salvação. De você se manter um adorador, irmão. Não ser contaminado pelas coisas dessa terra. A pessoa se contamina, não se contenta. A carne é insaciável. A pessoa consegue uma coisa que é outra, vai querendo outra, vai querendo outra, vai querendo outra, vai querendo outra. Vai lá, mano. Uma carne não se sacia, não, mano. Nunca tá bom, mano. Nunca tá bom, irmão. Agora, quando a pessoa está em espírito, tudo tá bom. Cuidado para você não relaxar também, viu? Mas a pessoa está tudo tranquilo. Olha aqui o versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa fazer o homem. Não tema. Não tema. Não tenha medo, não. Respeite a palavra de Deus. Para terminar, a primeira carta de João, capítulo 2, irmãos. Não deseje nada que é de ninguém. Não queira. Deus tem muito, muito, muito mais para nós. Tem um ditado popular que fala: tem mais Deus para dar do que o diabo para roubar. Não tem? Ixi, é muito melhor que isso. Olha aqui, ó. Primeira de João, um pouquinho para frente, colado no Judas. Primeira carta de João, não é um evangelho. Carta de João, capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo. Irmãos, não caia nessa. A pessoa olha lá, cuidado, estou falando. Tire as redes sociais. Busca o reino de Deus, sua justiça. Na rede social vai buscar, culto de busca do Espírito Santo. Você entra.
O culto mesmo de produzir o fruto do Espírito Santo, de remover a obra da carne. É esse mesmo. Se você está da igreja da Internacional da Graça de Deus, aí melhor ainda. Aí você faz até a sequência. Eu coloquei esses dias no nosso grupo lá a sequência das obras da carne. Tá lá, você vai saber o que é a obra da carne para você não ter em você e você orar para sair da sua família. A pessoa vai lá, fica maratonando Netflix, não sei o que, mas não entra. Como que vai para frente? Mas não vai, meu amigo. Busca o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. É Ele que vai acrescentar. Aí a pessoa entra na rede social, vê um viajando, vê um trocando de carro, vê outro trocando de emprego, vê outro conseguindo aquele cargo. Ai, por que não comigo? Busca Deus, busca nada. Mentiroso. Busca de jeito nenhum. Busca lá com o tempo que sobrar. O louvor que eu coloquei. Pessoas dá para Deus o tempo que se sobrar um tempo eu vou lá buscar Deus. Não vai dar tempo nunca. Você vai ficar ali, ó, só tentando ali ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro com esses videozinhos de finança da rede social é só eles, meu. Entra na deles para você ver que você vai perder. Igual o banco te coloca um limite lá para você no seu cheque especial, no seu cartão de crédito. Você pensa que aquele dinheiro é seu? Usa para você ver. Usa para você ver quanto que vai custar. Mas esse dinheiro que você pegar na hora, você já está pagando juros. Mesmo se você pagar no mesmo mês, você já vai pagar quase 2 vezes. E a mesma coisa aí fora. Acaba com as suas redes sociais e busca o reino de Deus, sua justiça. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada você pode fazer. Sem Ele não, sem Jesus nada, meu. Nada mesmo. Olha aqui, terminando, em nome do Senhor Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está? Não está, meu. Não está. Você olhou lá, uma pessoa foi viajar, porque não eu? Você está na mão do bicho. O cara trocou de carro, porque não eu? Você está com a cobiça. Demônio da cobiça já entrou no seu coração. E onde entra esses demônios, Jesus não entra. É incompatível. Não fica no mesmo ambiente. Você acha que é de Deus, mas você não é não. O diabo já começou a te pegar. O outra cobiça entra, ela faz coisa errada para conquistar. Você só vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado porque não. Irmãos, maldito homem confia no homem. Ou fica olhando para ser humano. As pessoas apostam as fichas em si mesmo, naquele emprego, aquele salário, algo dessa terra aqui, você vai se frustrar. Crê em Cristo Jesus que vai dar tudo certo. Ele é o Senhor do impossível. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências essa concupiscência aqui, irmão, é a cobiça. Alguma tradução está cobiça. Alguém está usando a tradução que está escrito cobiça da carne aí? Cobiça da carne? Então, cobiça da carne. A concupiscência é o desejo desenfreado da carne, que nada mais é que a cobiça. Quer dizer, porque tudo que é no mundo, no mundão, aí fora da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é concupiscência da carne, é desejo da carne que é insaciável. É desenfreado. E a cobiça dos olhos. Começa a cobiçar com os olhos. Os males começam dessa maneira. A pessoa deseja algo que ainda não é dela. Deus não preparou. E ela acha que podia ser dela. Por que não é dela? Começou o mal daquela vida, irmão. Ela vai pular mesmo alguma etapa. Vai passar por cima de alguém para tentar conquistar aquilo. E deixa entrar no coração. E acabou. E a soberba da vida não é do Pai, mas são do mundo. São do mundo. Acabou. Se são do mundo, não serve para nós. Versículo 17. E o mundo passa, e a cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, para receber a coroa da vida. Tira, começa. Pecado, estou fora. Amém, irmãos? Essa aí, ó. Cumpra os mandamentos de Deus, que você vai estar amando o Pai, o Filho vai te amar. E vai se manifestar com o impossível, com a bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não tem que pular etapa não, é o que Deus tem preparado para nós. Vamos orar a Deus? Vamos pôr de pé? Irmãos, não é fácil, mas com Jesus você consegue. Se fosse fácil, o pessoal não estava por aí não. Estava na casa de Deus.
Claro que a gente está fazendo, no domingo a gente está fazendo o culto da campanha do jejum do impossível, das causas impossíveis, então o povo está vindo acompanhar esse jejum, mas não vai ser diferente nesse culto aqui também não, viu, irmãos? Vamos unir nossa fé, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado ao céu, porque Jesus Cristo se faz presente para mudar nossa vida, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, abre seu coração, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com a fé do teu povo, Pai. Nós estamos aqui, Pai, no último culto de domingo do mês de maio de 2022, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visite, meu Pai, cada irmão com renovo, Pai. Encha-o do seu Santo Espírito, passa com o teu poder, com a tua unção, com o teu fogo santo, clama o fogo, meu. Peça agora para o Senhor passar uma vassoura de fogo na sua vida. Para te purificar olhos, mentes, ouvido, coração. A pessoa está tão contaminada com as coisas desse mundo, não percebe. E se Jesus voltasse hoje, ela está 300 anos na igreja e ia para o inferno, porque estava contaminado. Nasceu da água e nasceu do Espírito. Senhor Jesus, faça como a nossa irmã, meu Pai. Senhor Jesus, que verdadeiramente chegou aqui toda bagunçada. Um dia ela pediu oração, manifestou o demônio na vida dela. Logo em seguida ela foi batizada com o Espírito Santo. E uma semana depois Deus recolheu ela. Senhor Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E ela falou para mim, eu estou mais de 30 anos na igreja, pastor, só sofrendo. Não pode ser feliz se o Senhor não estiver em você, meu. É só frustração, meu. A cobiça da carne, ela faz isso. A pessoa cobiça o que não precisa. Ela acha que é as coisas desse mundo. Aí a cobiça dos olhos. E a pessoa vai se frustrando. Vai definhando. Busca o Rei de Deus, sua justiça. Não tem outra coisa para você buscar. Coloca toda a religiosidade de lado. Coloca tudo que você já aprendeu de Deus, Jesus, até do Espírito Santo de lado. E busca o reino. Busca a mensagem. Isso, mergulha na palavra de Deus. Pede para o Espírito Santo explicar todas as coisas. Ele vai te explicar. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Se você ler ele no natural também, a letra mata, o Espírito que vivifica. Mas nós temos nos empenhado, Pai, porque eu sou bem sábio, Pai, que esse pode ser meu último culto, pode ser o último culto dessa pessoa que está assistindo, tanto aqui presencialmente como a live, e ela não vai perder a salvação. Basta uma só palavra e o seu servo será salvo, para começar a mudar aquela vida. Se ela descobrir uma coisinha que seja que ela não sabia, Pai, o propósito já foi cumprido. Mas não foi uma coisinha só. Talvez tudo que foi pregado hoje aqui, a pessoa não sabia nada mesmo. Senhor Jesus, não deixa nunca ela perder. Foi o teu Santo Espírito, Pai. O pregador até pregou, mas quem fala é o Senhor, teu Santo Espírito, que falou ao coração para mostrar que não devemos nunca começar a querer nada que é de alguém que já tem dom. A raiz de todos os males é isso. Começa por aí. É o apego ao dinheiro. A pessoa tem apego às coisas materiais, às coisas que se faz com os bens materiais, com o dinheiro aqui da terra. Se a gente vai conhecer algum lugar, eu não sei, eu quero conhecer o céu. As demais coisas Deus acrescenta na nossa vida. E nessa purificação do Santo Espírito, Pai, nas nossas vidas, eu uno a minha fé à fé do teu povo, em nome do Senhor Jesus, como ministro do teu sagrado evangelho. Estou em pleno exercício do meu ministério. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, chegou a sua vez. Jesus Cristo entrou, o mal tem que sair. A cobiça sai. Manda embora, irmão. O desejo desenfreado por algo que não é seu, algo que você não fez. Acaba com isso agora. Não dê lugar para o diabo. Chama esse mal pelo nome e manda embora. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Para muitos é impossível que se salvem, mas Deus quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Você conheceu um pouco da verdade hoje.
mas tem muito mais para você conhecer. Eu quebro o paralisia, eu amarro todo o mal nessa vida, esse mal genético, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai, maldito. Manda embora, irmão. Manda embora em nome do Senhor Jesus. É desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, é da planta dos pés até o alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus. Essa maldição familiar, irmão, esse pacto foi feito há séculos atrás, em nome do Senhor Jesus, irmão. Chama o mal pelo nome, manda embora, irmão, e já vai se alegrando, irmão. Deus responde na alegria do coração, não é na dúvida não. Já vai chamando a existência aquelas coisas que não são como já se fossem, em nome do Senhor Jesus. Atenção aos obreiros, em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser velado. Abra agora os olhos dos obreiros para enxergar no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa aflição, essa coisa maligna, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, maldito, fogo santo agora, desde a cabeça até as plantas dos pés. Passa o fogo agora. Isso, passa o fogo agora nessa vida. Vai tirando tudo que não presta. Essa ação do inferno, esse mal genético e mal hereditário, essa dor na alma, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento, sai, maldito, em nome do Senhor Jesus. Manda embora essa dor física, em nome do Senhor Jesus. Pelas feridas de Jesus Cristo nós já fomos sarados. Receba a cura no seu corpo agora. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda dor, doença, enfermidade, incredulidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, todo pecado, todo vício, toda ação do inferno, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai. Não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia, aleluia, aleluia. A bênção chegou. A tua fé te sarou, meu. Toma posse em nome do Senhor Jesus. É você e Deus agora. Pode glorificar, pode fazer o que não podia fazer, em nome do Senhor Jesus. Isso. A fé chama a existência as coisas que não são como já se fosse. Começa a agradecer. Isso é ação de graça. É ação de graça por aquilo que você já recebeu e aquilo que você ainda vai receber. Isso é fé. Quando você orou, o diabo pegou a mala dele e está saindo da sua vida. Se você deixar, ele volta. Mas você não vai dar lugar para o diabo. Você vai dar lugar para Deus. Vai crescer em espírito e em verdade, buscando o reino e a sua justiça. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Manifesta o dom que Deus tem te dado. Isso. Seja batizado nessa hora, aquele que não foi batizado com o Espírito Santo. Aquele que já foi batizado, que seja renovado nessa hora. Oh, palavras impronunciáveis sairão da tua boca, porque Deus, Ele te deu a alegria da salvação. Deus responde a alegria do coração. A alegria invade seu seio, você fala na língua dos anjos, fala nas línguas mesmo que o diabo não entende. Aleluia. Quando você convida Jesus Cristo para fazer morada eterna no seu coração, e você tira todas as cobiças da carne, o Espírito Santo é uma realidade na sua vida, é natural, não precisa fazer força não. Você vai louvar a Jesus Cristo, você vai honrá-lo mesmo, você vai buscar mesmo fazer a obra dele, porque a fé sem obras é morta. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, com palavra nós nem sabemos como agradecer a tua presença no nosso meio, mas nós te agradecemos, e eu creio que todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, que chamou Ele para fazer morada eterna no coração, se arrependeu, perdoou, foi salvo e fez uma oração séria com fé, recebeu a cura, a libertação, e Jesus começou a fazer uma obra linda nessa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas.
Aleluia, só bênção, amém? Então, nós estamos encerrando a campanha dos mandamentos. Semana que vem tem o domingo das primícias, em nome do Senhor Jesus, amém? Tem um testemunho? Pode trazer aqui. Se mais alguém tiver testemunho, pode vir, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quem vai dar o testemunho? Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Graças a Deus. Os demais pode aceitar, mas se alguém tiver mais algum testemunho, tanto de agora como de outro dia, pode vir também. Amém? Testemunhar, mas é você cumprir seu ID, pregar o evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz, irmã Joara, em nome do Senhor Jesus, o que Deus fez na sua vida? Boa noite, paz esteja com todos. O meu testemunho foi de dezembro. Quando nós estávamos naquela campanha que trazia os nomes para colocar na água, no óleo e no vinho, né? E eu tive várias retaliações, mas teve uma que me marcou demais. Na véspera da Santa Ceia, eu tive uma dor na perna, na coxa. Eu podia sentar, não sentia nada, deitava, não sentia nada, eu apertava, não sentia nada, mas eu me punha de pé, a dor era fatal, era uma dor, irmão. Parecia que tinha alguma coisa entrando lá dentro e queimava, que doía a alma. E eu fiquei assim, orando, tomando remédio e tudo, clamando, como sempre. Mas na véspera do Natal, nós tivemos culto de manhã, não foi, pastor? E naquele dia, o Senhor sempre, como todos os cultos, pede para a gente ficar de pé. E naquele momento eu senti uma dor que eu não aguentei, eu sentei. E nisso o irmão Carlos percebeu. Aí ele veio e falou: irmã, você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim: muita dor, muita dor. Aquela dor também. Aí ele, num silêncio, só continuava no culto, ele orou por mim. Naquele momento que ele estava orando por mim, eu tive uma visão. Eu vi um buraco na minha coxa, eu vi o fêmur, e eu vi saindo uma coisa amarela assim, que nem fosse um chiclete, saindo assim, pedacinho, até deslocar totalmente da minha perna. Naquela hora, para a glória do nome do Senhor Jesus, nunca mais senti aquela dor. Aleluia. Eu entendo que Deus respondeu através da visão: eu estou te libertando. E aquela cura foi instantânea. Ainda fiquei assim um pouco, porque a gente é falha, né? Mas aquela dor, e os dias depois, para a honra e glória de Jesus Cristo, até hoje eu não sei mais o que nem aquela dor. E eu gostaria que desse uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Porque Ele cura. E Ele mostra o seu poder. E da mesma maneira que uma cura na medicina, às vezes a pessoa precisa fazer uma fisioterapia quando tira um gesso, a cura espiritual também a pessoa tem que ir praticando, irmão. Pode tomar posse que a bênção é toda sua. Posso Jesus, pode, irmã, pode. Foi em 2006. Aproveita, irmão. Ninguém quis dar, nem a senhora. De cura. E é rapidinho isso. Eu logo tinha entrado no Ministério da Graça. Eu nasci no Evangelho, mas em 2006 eu passei a ser membro da Igreja da Graça. Conheci há muitos anos. E nesse dia, aliás, nesse tempo que eu estava nova ali na Graça, eu tinha um animal, uma cachorra, e ela estava com uma bactéria, eu não sabia. Então eu lavava o quintal, tudo direitinho, e ela veio à morte porque pegou uma berna, né, no pulmão e tal. Mas eu peguei uma alergia no dedo esquerdo. E foi vergonhoso, irmão, eu não conseguia andar. Eu ia para a igreja de chinelo, eu tinha vergonha, e aquilo queimava. Tomava injeção, aquela Fernegan que dói, e orando e clamando, e eu ia ali com Deus, as campanhas, na quarta, a rosa que tinha naquela época, né? E um dia, numa semana, não me lembro se foi no dia da quarta ou da sexta, eu estava com as mãos erguidas assim, a hora o pastor pediu para levantar as mãos. Naquele momento eu tive outra visão. Eu tive uma visão, irmão, pensa numa prata brilhosa, luz reluzente, que fazia assim, ó. Aí eu falava: Jesus, o que é isso?
Naquele momento eu recebi a cura e nunca mais tive nada no meu dedo. Mais uma vez vamos agradecer a Deus, porque Deus, Ele cura, Ele mostra o seu poder para nós. Se às vezes não é na hora, é alguns dias depois. E isso eu tenho um monte de testemunho de cura, mas vamos deixar mais para frente. Amém. Que Deus abençoe. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Verdade, pela feliz de Jesus Cristo nós já fomos sarados. Jesus Cristo nos dá direito à saúde. É o pão do filho, irmão. É a bênção da saúde e direito do povo de Deus, irmão. A pessoa aprende de fé em glória e toma posse. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. É por isso que a irmã ficou curada, irmãos. Não foi só a visão, foi porque pela feliz de Cristo nós já fomos curados, sarados. Nós temos direito à saúde em nome do Senhor Jesus. Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas amanhã tem um culto também. Amanhã às 19h40 eu vou fazer um culto especial. Vou abrir um jejum durante o dia amanhã, que eu tenho vários compromissos, e vou fazer mais um culto em jejum amanhã à noite, para nós encerrarmos um mês. O mês só termina na terça-feira, que eu vou fazer um jejum da segunda para terça-feira mesmo, unindo a nossa fé com o missionário. Também faz essa consagração dos últimos dias mesmo, porque há certas castas, raças, tipo de demônio que sai coração com jejum em nome do Senhor Jesus, amém? Tenha um ótimo final de semana, um ótimo final de mês, fique na graça de Deus e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.